Boa tarde, gente. Boa tarde. Como estamos? Todo mundo bem? Então, estamos aqui para mais um estudo da vida de Jesus de Nazaré. Estamos estudando o que aconteceu com Jesus, né? Durante a sua vida, a sua estadia aqui na Terra. Principalmente, nós estamos estudando sobre o ministério de Jesus agora. O que Jesus aprontou nesse tempo que ele teve aqui? Foram 36 anos, 35 anos dele aqui na Terra. Passamos pela meninice, pela adolescência, depois pela mocidade dele, e agora estamos na era da maturidade de Jesus. Quando Jesus, depois do batismo, assumiu o seu ministério, né, de redentor, de ovelha pascual. Desde o batismo, Jesus teve essa consciência de que ele era o Cordeiro Pascual. Todas as coisas que foram reveladas a Jesus durante os seus momentos com o Eterno, com o Pai, com os seus anjos, os seus servidores, né, lá de cima, do mundo espiritual. Não foi só uma vez que Jesus subiu ao monte e teve aquela glorificação que os discípulos viram. Aquela foi a vez em que o Senhor, que Jesus de Nazaré permitiu que os seus discípulos vissem. Mas ele fez isso várias vezes. Os discípulos não viram. Então, desde que Jesus foi batizado, e ele passou aqueles 40 dias lá naquele monte, em Pela, ele foi informado de tudo o que iria acontecer com ele, de tudo o que iria acontecer, não só com ele, mas com Jerusalém, tudo o que iria acontecer num futuro bem distante como agora. Naquele momento, Jesus teve consciência plena ali naquela montanha, naqueles 40 dias, o que iria acontecer. Não só naquele futuro próximo, com Pedro, com João, com Tiago, com os irmãos dele, com a mãe dele, com as irmãs, com Lázaro. Mas ele foi informado de todas as coisas. Todas as coisas. E à medida que ele foi caminhando no ministério com os discípulos, essas revelações foram ficando mais claras, mais claras, mais claras. Todas as vezes que ele se ausentava da companhia dos seus discípulos, iria para os montes sozinho, ele iria cuidar dos negócios do meu pai, como ele diz para Pedro e João. Tiago, uma vez, André também, falou, Senhor, o que você faz quando você vai para os montes assim sozinho, né? O que acontece? Ele falou assim, estou cuidando dos negócios do meu pai. E ele fez isso muitas vezes, gente, mas muitas vezes. Jesus de Nazaré, depois do batismo, ele entrou em contato direto com seus assessores espirituais, com os anjos, com os arcanjos, com Emmanuel. Então, estamos aqui depois da segunda ida dos discípulos de Jesus para Jerusalém, depois da Páscoa, da segunda Páscoa que Jesus passou com os discípulos em Jerusalém. Isso foi no ano 28. Ano 28 da era, tá? Jesus estava com 34 anos para 35. Na verdade, ele já estava com... Não, estava com 30, ele estava com 34 aqui, ia para 35. Então, quando eles foram, voltaram para Jerusalém, depois daquela segunda visita a Jerusalém, quando começou
uma fofoquinha, um zum, de que os fariseus estavam, e os religiosos, e os sacerdotes estavam começando a ter problema com Jesus, que Jesus saiu de Jerusalém para acalmar a coisa, então vamos, né, vamos botar para Galiléia. E eles passaram aquele tempo todinho, né? Quase um mês caminhando, porque o povo não deixava ele caminhar direito. Gente, os milagres já tinham feito, né, o efeito de acender a multidão. Então, eles pegaram o barquinho, né, e subiram para tentar evitar a multidão. Mas quando Jesus chegou em Cafarnaum, não foi muito tempo depois, a multidão chegou junto. Porque eles queriam ficar com Jesus, então eles aceleraram o passo. Então, se Jesus saiu daqui de barquinho, ele só pode ir para Cafarnaum. Então, de maio, depois quando eles chegaram em Cafarnaum, em Betsaida, né? Eles chegaram em Betsaida. Por que eu falo Betsaida e Cafarnaum? Porque Betsaida era uma vila que ficava do lado de Cafarnaum. A casa dos pais de João, o evangelista, que era a família de Zebedeu, a residência deles era em Betsaida, tá? A fábrica que Jesus trabalhava e que era da família de Zebedeu era em Cafarnaum. Mas como era uma vila perto uma da outra, o que era? 1 hora de caminhada ou menos? Então fica essa confusão de Betsaida e Cafarnaum, mas era tudo junto. Se hoje fosse aí, por exemplo, em Brasília, seria a mesma coisa do Guará 1 com Guará 2, tá? Bem pertinho. Ou qualquer um outro lugar que você conhece, que são 2 vilas perto uma da outra, era assim que era Betsaida e Cafarnaum. Então, às vezes, o acampamento, o Davi Zebedeu tinha montado um acampamento tanto em Betsaida quanto em Cafarnaum, porque era muita gente, então precisava dividir para não ficar todo mundo num lugar só. Então tinha 2 acampamentos, né? Então, de maio, da volta de que Jesus conseguiu chegar em Cafarnaum, de maio até outubro, Jesus ficou em Cafarnaum. Ele ficou em Cafarnaum com todos os discípulos, tanto os discípulos de Jesus como os discípulos de João. Aí, nossa, eu estou arrepiando aqui. O que é, meu pai? Esse acampamento era de mais ou menos 1.500 pessoas. Olha isso. Porque, gente, a multidão era muito grande. Não era uma multidão que ficava o tempo todo. Vinha gente e voltava, vinha gente e voltava. Então, esse acampamento de Cafarnaum era para mais ou menos 1.500 pessoas. E quem que frequentava esse acampamento? Quem que ficava no acampamento? Eram os candidatos para o apostolado, porque ia aparecer muita gente querendo ser apóstolo, querendo ser discípulo. Então, Jesus ordenou que os discípulos fizessem um curso, que era o Pedro chamava de escola de profetas. Então, Pedro abriu uma escola de profetas e Pedro era o responsável por essa escola com os discípulos também. Mas o Pedro e João eram os que estavam à frente desse discipulado. Tá? Então, esse acampamento era para essas pessoas que vinham para os cursos de Pedro. Tinha também as pessoas doentes, né, que vinham para ser curadas, e tinha também os curiosos, né, gente? E tinha também os espias, que também se hospedavam lá, porque queriam ficar perto da fofoca para poder descobrir o que estava acontecendo. Quando a multidão, as pessoas doentes foram aumentando muito, o Davi Zebedeu fez uma outra tenda, uma tenda para as pessoas doentes. Tá? Tem uma tenda específica para eles. E tinha um curandeiro, um médico da época, que era um médico, né? A gente não tem outro nome para dar. Era um médico que atendia nessa tenda. E esse médico era um dos discípulos que Jesus havia ganhado, que ele era da Síria. Quando Jesus passou pela Síria, como Jesus foi muitas vilas na Síria, esse médico, esse curandeiro se converteu, se tornou discípulo de Jesus, e ele que atendia, ele era o responsável pela tenda dos doentes.
Outros que eram responsáveis também, que ficavam lá ajudando, eram as mulheres, as discípulas de Jesus. Elas ainda não eram chamadas de discípulas, elas eram só as mulheres que acompanhavam Jesus durante o ministério dele. Então, elas é que estavam atendendo, ajudando como enfermeiras nessa tenda da cura. Durante esse período, Jesus passou muito tempo sozinho, em oração. E como ele dizia para André, para João, para Pedro, eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Ele se afastava, ele ia andar muito na beira do lago da Galileia, né, do mar da Galileia. Ele ia muito para as montanhas. Agora você imagina, gente. Ele era o Criador. Ele tinha a responsabilidade da criação dele, não só da Terra, dos outros planetas aqui, perto da gente. Dos sistemas solares que estão perto da gente, só no braço de Orion são... Ai, gente, eu podia até olhar quantos sistemas solares nós temos aqui no braço de Orion. Eu nem sei quantos. Pelo que eu já pesquisei antes, é uma média de 40 sistemas solares. 40 sistemas solares que têm planetas que contêm vida. Fora os sistemas solares que não têm vida. Só aqui do nosso braço de Orion. Então, quando ele falou, estou cuidando dos negócios do meu pai, ele estava cuidando da criação que ele mesmo havia feito. Ele estava aqui como um redentor, mas ele tinha responsabilidade de outras paragens. Lembra que ele disse para os discípulos, na casa de meu pai tem muitas moradas. Isso é lindo, né, gente? Durante o dia, Jesus conduzia falas, ele pregava para as multidões, ele sentava no barquinho e pregava e falava. E nessas falas de Jesus, muitas curas aconteciam. E essas curas foram se espalhando e as pessoas começaram a vir demais para isso. E à noite ele instruía os discípulos. Não só os 12, não só os 24, como eram os de João, mas também os novos que iam chegando. O ministério de Jesus foi muito grande. As pessoas imaginam Jesus andando só com os 12, né, para aqui e para lá. Mas não, tinha os discípulos de João também que estavam com Jesus. Tinha também os novos discípulos que estavam chegando. Muitas curas nesse período. Muitas curas. De outubro do ano 28, saíram para mais uma... Gente, eu vou fazendo para não me perder, porque esse período da vida de Jesus foi muito intensa, tá? Ele comissionou mais uma missão de evangelismo pela Galileia. Nessa viagem missionária aqui, ele falou, vocês não vão nem para Samaria, vocês não vão nem para a Síria, nem para Macedônia, vocês não vão sair e nem para a beira do mar, lá para Sidom, para aquelas cidades na beira do mar Mediterrâneo. Não, vocês vão se concentrar nas vilas e nas cidades da Galileia. E eles eram, nesse período, discípulos que estavam já ordenados por Jesus, eles já eram 117. Você imagina, 117 missionários na responsabilidade de Pedro. E muitos milagres aconteceram nessa época. Ai, Jesus. Foi nessa época que Jesus criou o discipulado das mulheres. Gente, vocês imaginam a confusão que não foi. Eu até marquei a página que eu quero falar sobre isso, porque ele é muito. Foi a página 1671. Nossa, tá lá, já estou bem aqui na frente, porque eu estou lendo, sabe, gente? Eu já estudei esse livro várias vezes, não sei nem quantas vezes já. E à medida que eu vou estudando, isso vai, né, e comparando com o Novo Testamento, com
com os evangelhos. Então ele diz assim que a parte mais interessante da vinda do Messias aqui na Terra, nesse período, o que mais impressiona a gente do ministério de Jesus nesse período foi a atitude de Jesus concernente à mulher. Num período, num tempo em que a mulher era considerada nada, quando o marido encontrava a mulher na rua, ele não podia nem cumprimentá-la. Para vocês terem imaginário como é que era a cultura daquela época. Ele nem podia nem cumprimentar a esposa dele na rua. Quando Jesus teve a audácia de convidar mulheres para o seu ministério, gente, foi um problemão bem grande para Jesus. A resistência dos discípulos não foi pequena. Mas Jesus falou, eu não vim só para os gentios, só para os judeus, nem para os homens, eu vim para todo mundo. Eu vim para a mulher, eu vim para o homem, eu vim para o samaritano, eu vim... O reino do meu Pai é aberto para todos, não tem distinção de homem e de mulher. Só isso aí já gerou um constrangimento muito grande entre os discípulos. Tá? Jesus realmente levantou o status da mulher nos dias dele. Isso foi esquecido depois, infelizmente. Inclusive Paulo não seguiu o exemplo de Jesus. Mesmo ele tendo algumas mulheres nas igrejas que ele conduzia, como a Priscila, né? Mas mesmo assim, era muita, como é que eu vou dizer isso? Prejudício em português era muito preconceito. Contra a mulher era demais. Muito preconceito. E quando ele aceitou Maria Madalena no cor das mulheres, você imagina o que acontecia? Pois é. E eu vou dizer para vocês o nome dessas maravilhosas mulheres que Jesus consagrou como apóstolas. Susana, a primeira, era a filha de um nazareno, que ele era o principal da sinagoga, aquele que abriu os trabalhos da sinagoga. A filha dele chamava Susana, era de Nazaré, e ela foi a primeira mulher que Jesus consagrou como discípula. A segunda foi Joana, era mulher de Cusa, que era um dos principais de Herodes Antipas. Olha só, mulheres graduadas. Essa chamava Joana. A Elizabeth, que era a filha de um judeu muito rico, de Tiberíades. A outra era Marta, a irmã mais velha, a irmã caçula, não, a irmã mais velha de André e Peter, de André e Pedro. Tá? A irmã mais velha de André e Pedro chamava Marta, também se tornou discípula de Jesus. Raquel, que era a cunhada, a Raquel era cunhada do Judas, o irmão de Jesus. Tá? Foi a única, assim, que no princípio do ministério de Jesus que se tornou discípula, foi ela, a Raquel. Na Santa, que era a filha de um homem chamado Elmã, que era da Síria, que ele era, eu acho que é o médico, cadê? O médico. O nome dele era Elmã. Então, a filha desse médico da Síria,
também veio com ele e se tornou discípulo de Jesus. O médico que atendia lá, então ele trouxe a própria filha dele e ela se tornou discípula de Jesus. Olha isso. Chamava Ana Santa. E ela não era nem judia, gente. Ela era da Síria. Ai, que legal. A Milca, que era prima do apóstolo Tomás. A Ruth, que era a filha mais velha do Mateus Levi, que era o discípulo de Jesus. A filha mais velha dele, a Ruth, se tornou discípula do Mateus. Mateus era o que era cobrador de impostos, né? Celta, que era a filha de um romano, centurião romano, duas mulheres já que não eram judias, no discipulado de Jesus. Você sabia disso? Pois é. Fantástico, né? E a Gamã, que era viúva de Damascus. Olha, gente, outra. A Gamã era uma viúva de Damascus. Ora, outra, terceira, que não era da descendência de judeu, no apostolado de Jesus de Nazaré. Mulheres não judias. E depois veio a Maria Madalena, que era de Magdala, e a Rebeca, que era filha de José de Arimateia. Você quer mais? Emocionante ouvir o nome dessas mulheres. Jesus fez questão de mencioná-las pelo nome. Mulheres, discípulas de Jesus. Numa época em que mulher nem falar podia. Jesus colocou elas como discípulas. Vocês vão discipular. Quando os meus homens discípulos estão discipulando. E aí, quando eles saíam, elas saíam, eram 2 homens e uma mulher. 2 homens e uma mulher. Quando eles saíram para fazer de 2 em 2, então tinha sempre uma mulher. Discipulado. Jesus de Nazaré. Ai, Jesus tem compaixão de nós. Quanto mais milagres e conversões acontecia, mais os religiosos de Jerusalém ficavam preocupados. Jesus está fazendo coisa que não é, que não está certo. Consagrando mulher, como é que pode? Mandando mulher pregar, como é que pode? Claro que os religiosos não iam aceitar isso. E as sinagogas iam começar a fechar as portas para Jesus. Porque Jesus estava trazendo um vinho novo. E vinho novo só serve em odres novos. E aí Jesus vamos lá para essa parte que é o 36. É quando Jesus fala. 76. Quando Jesus fala do ministério dele. Porque as pessoas estavam querendo que Jesus os discípulos também, todos eles, sabe, não era só o povo, o povão que queria fazer de Jesus um rei, não. Os discípulos também, eles estavam querendo o Messias, né? Então, um dia, uma dessas reuniões que Jesus fazia com os discípulos à noite, à tardezinha, ele disse: eu tenho falado para vocês, eu não sei se eu traduzi isso aqui, eu já traduzi. Eu vim à Terra para colocar amor no lugar do medo, alegria em lugar de sofrimento,
segurança em lugar de temor, um serviço sincero e amoroso em lugar de um serviço escravo e sem sentido. Que os discípulos estavam questionando Jesus. Mas como é que esse reino? Como que esse reino vai ser? Como é que esse reino vai funcionar? E ele disse: olha, gente, eu vim à Terra para colocar amor no lugar de medo. Vocês estão servindo o Pai por medo? Vocês têm que servir por amor. Os sacrifícios que vocês fazem lá em Jerusalém, no templo, é por medo? Não, não pode ser, tem que ser por amor. E se você ama o Pai, você não vai sacrificar uma ovelhinha, vai? Você olha para aquela ovelhinha, criatura do Pai, você vai sacrificá-la? Alegria em lugar de sofrimento. Quando vocês cantam os salmos, vocês estão cantando porque vocês estão alegres ou porque vocês estão sofrendo? Gente, Jesus, ele sabia os salmos de cor. Você sabe, lá na cruz, quando ele estava pregado, as 3 horas que ele passou pregado, foram as 3 horas em que ele recitou os salmos todinho, do primeiro até o último. Todos os salmos que ele sabia, todos os salmos que ele tinha na memória, ele recitou. As pessoas às vezes não entendiam o que ele estava falando, porque ele estava falando para ele mesmo, para ele suportar todo aquele sofrimento. Então, o Salmo 22, que é o começo do Salmo, né, que fala assim: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Ele não estava falando que Deus tinha desamparado ele, não. Ele começou aquele salmo, era um salmo que ele recitava sempre. Depois você lê o Salmo 22, você vai entender por que Jesus falou aquilo. E aquele salmo ele deixou para recitar no final da vida dele, no finalzinho, porque tem muito sentido aquele salmo. Lê depois, Salmo 22. Essa missão dos discípulos durou até dezembro. Essa missão de evangelismo começou em outubro, foi até dezembro, viu? Eles caminharam ali até dezembro. Aí quando eles voltaram dessa missão, Jesus falou: então vou dar 2 semanas para vocês irem trabalhar. Quem pesca, pesca, quem faz barco, que faça barco, e vai ficar com a família durante essas 2 semanas. E Jesus ficou na casa na casa dos Zebedeus, né? E corria para as montanhas, como sempre ele fazia. Os discípulos foram para o lazer, mas Jesus não. Jesus estava trabalhando. Estava trabalhando. E os discípulos que ficavam e vindo, ele não parou de atender as pessoas, gente, porque ninguém não parava. A tenda estava sempre lá, sabe? Os discípulos estavam com as famílias e pescando, trabalhando, mas eles sempre voltavam. Trabalhava de dia, de noite estava lá. Então Jesus não ficou, só quando ele sumia, né, ou para a beira do Mar da Galileia ou para as montanhas, aí ele sumia, passava 24 horas às vezes e voltava, continuava o trabalho. Os discípulos também trabalhavam, mas voltavam. A tenda da cura não parou, a tenda dos novatos, né, a escola de profetas não parou, continuou trabalhando, mesmo nessas 2 semanas. Uns iam, outros voltavam, entendeu? Em janeiro do ano 29, voltaram para outra missão de evangelismo pela Galileia. Os discípulos de João Batista acamparam no Monte Hermon e os de Jesus em Betsaida e Cafarnaum.
Aí dividiram a caravana. Uns ficaram no Monte Hermon, acampados, e outros ficaram em Cafarnaum. Aí Jesus incorpora no grupo os discípulos as 12 mulheres. Depois daquelas 2 semanas, depois daquela primeira viagem, né, já foi a terceira, quarta viagem, sei lá, que eles fizeram pela Galiléia. Depois disso, Jesus incorporou as mulheres. E nessa viagem que eles vão fazer agora, essas mulheres estão trabalhando. Esse período que começou em janeiro, né? Começou em janeiro, as mulheres já estavam trabalhando lá com Jesus. Jesus incorpora no grupo dos discípulos as 12 mulheres, da página que eu já li para vocês. Os discípulos, ele manda eles para a Galileia, mas ele permanece junto com... Eu vou explicar para vocês melhor. Como eram muitos discípulos, eram 170, 117, ou uma coisa assim. Então, uns iam, ele mandava de 2 em 2, uns iam e outros voltavam. Quando aqueles estavam lá, Jesus estava com os outros que estavam em Cafarnaum. Era um rodízio de missionários, porque Jesus precisava instruir todos eles. Eles iam fazer um trabalho e quando voltavam tinham seus problemas que eles tinham enfrentado, porque, gente, vocês imaginam, mexer com judeu não era fácil. E Jesus falou, vocês vão ficar só na Galiléia, vocês vão ficar só com os judeus, só com as vilas judaicas. Eu quero trazer os meus irmãos, os meus compatriotas para a minha causa. Então ele falou, vocês ficam só. E Jesus permaneceu em Cafarnaum, atendendo aqueles que iam e voltavam, tá? Por volta de março, Jesus reuniu todos em Nazaré. Jesus falou, agora vocês vão? As mulheres vão com vocês? Mas aí, nessa data, eu quero todo mundo em Nazaré. Aí, gente, foi um momento muito complicado na vida de Jesus. Quando Jesus chegou em Nazaré, ele chegou sozinho, sem os discípulos. Cada um ia chegar depois. Ele foi um pouco antes, porque ele queria passar por tudo aquilo. Seria a última vez que ele estaria em Nazaré. Então você imagina a emoção de Jesus em andar por aquelas montanhas que ele havia andado quando criança, quando adolescente, quando um homem novo. A sinagoga em que ele estudou, aprendeu hebraico. A casa que ele havia sustentado durante todos aqueles anos. Quem morava em Nazaré? Quem morava em Nazaré era José, era Marta e a outra irmã dele, Miriam. Os 3 moravam em Nazaré. Maria não morava em Nazaré, ela morava em Cafarnaum, com o James e com o Judas. E a Ruth, né? Então, e o Simão também morava em Nazaré. Tá? O Simão também, então era José, Simão, Marta e Miriam moravam em Nazaré. Então Jesus passou pela casa deles, passou pelos lugares que ele caminhava, passou em frente da fábrica, né, ele era da carpintaria, que o pai dele havia construído. Então foi ele chegou lá antes porque ele queria ter todas essas memórias. Ele queria lembrar de todas essas coisas. Então, quando os discípulos chegaram, Jesus já estava lá. E aí ele pediu para o irmão dele conversar com o principal da sinagoga, que ele queria falar na sinagoga.
E aí foi aquele famoso sermão. O famoso sermão de Jesus. No Shabat. Que foi para Jesus uma decepção também, né? Acho que ficar emocionado também não faz bem para mim não, viu, gente? É. E Jesus falou, olha o texto que ele usou. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque eu fui ungido para pregar boas novas aos pobres. Ele me mandou para proclamar a libertação do cativo e para dar visão aos cegos e trazer liberdade para aquele que está sofrendo e para proclamar o grande dia do Senhor. Aí ele falou sobre isso, que ele era essa pessoa. Todo mundo ouviu, depois ele falou que ele era, depois da mensagem que ele deu. Alguns aceitaram, outros ficaram calados. Os irmãos ficaram pensando, não era isso que a minha mãe dizia que você seria? E o que aconteceu é que começou a ver, tinha vindo de Jerusalém alguns dos fariseus e saduceus para bagunçar o Corém. Aí começaram a falar no meio da multidão que ele era um impostor, que aquilo que estava falando era mentira. E aí os discípulos ficaram chateados com isso e foram discutir com os fariseus e saduceus. E aí eles ficaram com muita raiva, pegaram Jesus e levaram ele para um monte, arrastando, puxando Jesus. Os discípulos atrás, aquela confusão. Eles tentaram jogar Jesus pelo precipício abaixo. Mas Jesus olhou para eles, quando eles estavam lá levando Jesus, Jesus deixou tudo acontecer. Jesus deixou que eles puxassem ele até lá, aquela montanha que ele já havia visto tantas vezes e orado ao Pai tantas vezes. Jesus deixou que eles fizessem isso, porque Jesus queria dar uma lição para eles. Quando eles chegaram lá, naquele precipício, a montanha lá embaixo, a montanha e precipício lá embaixo, Jesus simplesmente se virou de uma vez. Eu acho que eles se assustaram. Jesus olhou para eles, não falou nada. Nada. Só olhou para cada um que estava fazendo aquilo. E aí, eles simplesmente abriram um caminho. Jesus passou pelo meio deles e foi para casa, para o acampamento, na casa dos irmãos dele. E no outro dia, os discípulos, foi uma arrasa para todo mundo. Uma arrasa para todo mundo. Estava todo mundo triste, muito triste. Jesus também ficou triste. Ele foi rejeitado na sua própria cidade. Cidade que viu ele crescer. Aí todo mundo falava assim, mas ele é só filho de José, que até morreu. Se ele fosse alguma coisa, não tinha deixado o pai morrer. E o irmãozinho dele que morreu quando tinha 7 anos, ele não podia fazer. Se ele fosse alguma coisa, ele tinha feito, o irmão dele não tinha morrido. E para os discípulos, aquilo foi muito chocante. E aí,
No dia 10, no outro dia, que era domingo, eles saíram para Cafarnaum. Jesus abandonou Nazaré. No outro dia de manhã, porque já era tarde e era Shabat, eles não podiam caminhar. Se ele tivesse começado a caminhada no Shabat, tinha sido pior. Então ele ficou em Nazaré, passou a noite lá. Você imagina a noite de Jesus em Nazaré? Você pode imaginar o sofrimento dele naquela cidade que ele trabalhou tanto, criou os próprios irmãos, foi bom com todo mundo. Aí no outro dia de manhã eles saíram, foram para Cafarnaum. E nessa caminhada, quando eles chegaram, antes de chegar mesmo na casa de Zebedeu, veio o capitão, aquele capitão, o romano, né, que tinha a filha que estava morrendo. Lembra da filha de Jairo? Pois é. Jesus nem chegou a chegar em casa, vindo de Nazaré. Vou lá rapidinho comprar as coisas e já volto, tá? Ok. E aí, ele chega, Jesus com todo aquele coração doído, magoado. Aí Jairo chegou e falou, minha filha está quase morrendo. Aí alguém chegou, não, ela já morreu. Mas Jesus falou, vamos lá, você crê? Ele disse, eu creio. E no caminho, aquela mulher com fluxo de sangue tocou as vestes e saiu dele virtude e curou aquela mulher. Foi depois desse incidente de Nazaré. Vocês imaginam o coração de Jesus? Mesmo assim, ele curou. Chegou lá na casa, a menina já tinha morrido, como todo mundo falou, mas Jesus tocou, vem menina, levanta menina, e a menina levantou. Esse é Jesus. E eu vou parar por aqui. Minha filha de Jairo. Porque daí começa o último período da vida de Jesus. Porque começa, é março já, a terceira Páscoa que Jesus vai descer com os discípulos para Jerusalém. Mas ainda tem muita coisa para acontecer. Mas como essa parte da vida de Jesus é muita coisa que aconteceu, nós vamos comentar o resto antes dessa terceira Páscoa em Jerusalém. Você quer se parecer com Jesus? Não é fácil. Não é fácil. Andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria, não é fácil. Mas é possível. É possível. Tem muita coisa que o Senhor me revela, mas que eu não tenho como falar, porque talvez o momento não tenha chegado para que essas revelações sejam manifestas. Mas uma coisa eu posso dizer, que Jesus sabia que era necessário a cruz, porque uma vez ele mesmo disse que a gente só aprende com sofrimento e as pessoas necessitam
de heróis. A nossa imaturidade é tão grande que a gente precisa de heróis com sofrimento. Aqueles que morrem por algum motivo, para que haja uma transformação de caráter. Por isso que nós precisamos de Jesus crucificado. E por isso que nós sempre lembramos disso, ao invés de lembrarmos das coisas que ele ensinou, das atitudes que ele teve. Nós sempre enfatizamos a cruz, porque nós necessitamos disso pela nossa imaturidade. Hoje, nós estamos indo para a igreja, hoje é sexta-feira, aqui é sexta-feira santa agora, igreja ortodoxa, a grega ortodoxa e a russa, a igreja russa ortodoxa russa e a igreja ortodoxa grega comemoram uma semana depois das evangélicas e católicas. Hoje nós estamos indo para lá. Daqui a pouco nós estamos lá na igreja. Por que precisamos disso? Porque a gente só muda o caráter da gente através do sofrimento. Nem que seja o sofrimento de outro. Como foi o sofrimento de Jesus. A cruz foi de menos, gente, na vida de Jesus. Jesus foi sofrendo desde o começo. Desde o começo. Ai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça crescer na palavra, nos faça crescer no conhecimento do Eterno, no conhecimento de Jesus de Nazaré, no conhecimento do Pai. Era isso que ele enfatizou o tempo todo. Vocês têm que conhecer o Pai, e se você conhece o Pai, você se liberta, porque você vai conhecer um pedacinho de você mesmo, porque o Espírito do Pai está na gente, o Espírito do Pai está dentro de você. Você tem uma ligação, você tem um cordão que cai aqui na sua cabecinha, aqui, ó, sabe, naquela partezinha que na criança nasce aberto? Então, aquilo tem um cordão de prata que liga você ao Pai. Usa esse cordão. Usa essa conexão. Conecte-se com o Eterno. Jesus deixou o caminho. Conecte-se com o Eterno. Ele disse: eu vim para trazer as novidades do meu Pai. E o que o meu Pai quer que você faça, que você ame Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. E que você ame o seu próximo, que você faça pelo seu próximo aquilo que você faz com você mesmo. Aí você tem que amar você, porque se você não se ama, você só vai causar ruindade, porque se você só faz ruindade para você, como é que você vai fazer bondade para os outros? É preciso que você se ame. Porque quem se ama não se maltrata, não entra em drogas. Quem se ama não faz coisas indevidas para o seu próprio corpo. Tá bom, chega. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tchau, tchau.